E aí, pessoal, tudo bem? Uma ótima noite. Estamos começando mais um RCTV News Podcast nesta quarta-feira. Muito legal, viu, ter a sua participação, muito legal ter você fazendo parte desse projeto. A cada semana, o nosso canal tem crescido mais, sempre trazendo pessoas importantes, convidados super especiais para um bate-papo muito bacana sobre as coisas da nossa cidade, da nossa região. Daqui a pouco eu apresento o nosso convidado, que hoje é super especial, hein? Mas antes quero pegar aqui o nosso boa noite do companheiro, grande amigo, irmão, Rubens Cunha. Tudo bem, Rubens? Boa noite. Boa noite, Vladimir. Boa noite a todos vocês. Nosso convidado especial. Vamos fazer uma oração. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse programa. Abençoa, Senhor, a vida de todos presentes. Abençoa os parceiros, amigos, que possamos ter um bate-papo gostoso e abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Quero que você se inscreva no nosso canal. Ainda não é inscrito? Não perca essa chance. Se inscreva no nosso canal, é de graça, hein? Você não paga nada e tem acesso a todo o nosso conteúdo, as nossas entrevistas, as nossas matérias, reportagens, tudo isso está no nosso canal para você ser assinante. Se inscreva, é de graça, não paga nada. Já se inscreveu? Ative o sininho das notificações. Está vendo esse sininho que tem embaixo da sua tela? São as notificações. Assim, sempre que uma nova transmissão começar, você vai ser o primeiro a saber, assim como essa que está começando agora. E por fim, compartilhe a nossa live, mande aí no grupo da família, no grupo da igreja, do futebol, no grupo do churrasco, nos grupos que você tem aí no WhatsApp e nas redes sociais. Compartilhe o nosso link aí para que você também tenha acesso a essa entrevista super bacana. Estamos recebendo o Denis Andia, ex-prefeito de Santa Bárbara, hoje secretário nacional de mobilidade urbana. Denis, boa noite, obrigado por atender ao nosso convite, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer o convite de vocês, é uma honra estar aqui com você, Vladimir, Rubens, e uma honra poder levar esse nosso bate-papo para todo mundo aí que nos acompanha, nos assiste. Espero que essa nossa prosa aqui seja gostosa para todo mundo que está assistindo, como está sendo gostoso para mim que estou aqui. Denis, como está o andamento aí dos trabalhos, né? Você tem se dividido entre Santa Bárbara do Oeste, onde você mora, onde você faz questão de continuar morando, e essa correria em Brasília. Como está sendo esse trabalho feito lá na Secretaria? Olha, é uma correria boa, saudável, né? Correria de trabalho, já há quase 3 anos, então... com certeza essa rotina já faz parte, né? É algo absorvido e tal. Eu lido bastante, realmente é algo que toma um tempo pelos trabalhos que a gente tem a realizar em Brasília, pela dimensão do trabalho, né? Que é olhar para um país inteiro, para falar de transporte público, para falar de mobilidade urbana e, ao mesmo tempo, cuidar da nossa região, né? Trazer recursos para cá, trazer recursos para cidades da nossa região, do nosso entorno, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Nova Odessa, cidades que estão aqui próximas. Esse é um trabalho que exige também estar aqui. Então, todas as semanas, invariavelmente, eu retorno, volto de Brasília, venho para Santa Bárbara, tem sido assim ao longo desses últimos quase 3 anos. Por conta dessa relação importante também que a gente estabelece com as questões locais e esse cuidado, né, que ainda que Brasília seja hoje o meu dia a dia de trabalho, Santa Bárbara do Oeste, Americana, a nossa região está sempre no coração. E o que eu tenho falado bastante, né, Vladimir, é o seguinte, o fato de eu estar em Brasília, né, a importância de estar em Brasília, acima de qualquer outra coisa, é colocar Brasília mais perto da nossa região, mais perto das nossas cidades, mais perto das soluções que a gente precisa encontrar para melhorar o dia a dia das pessoas, né? A distância de Brasília com as nossas cidades não pode ser longa como sempre foi. Não é apenas longa na distância, né, que são quilômetros e quilômetros. Eu estou falando longa na distância que as pessoas têm da falta de conhecimento de Brasília e de que Brasília tem falta de conhecimento das nossas questões aqui. O meu papel hoje em Brasília foi aproximar, mostrar para as prefeituras, para os prefeitos, prefeitas da nossa região, o que Brasília tem disponível, apresentando o projeto, colocando o projeto na hora certa, contando com a nossa ajuda no encaminhamento dessas questões, mas mostrando as alternativas que cada um dos municípios tem lá para poder trazer recursos para cá. E do mesmo jeito, quando eu estou lá, eu falo para o pessoal, olha, não dá para ser só número, uma cidade não é um protocolo, não é um processo. Nas cidades da nossa região residem pessoas, cada uma
dessas pessoas têm suas famílias, tem a sua história e tem as suas necessidades do dia a dia. A gente aqui em Brasília, né, quando eu estou lá, eu digo, temos que olhar para quem a gente trabalhar para as pessoas. Então, eu busco trazer as nossas cidades também para perto do trabalho lá em Brasília. Essa é a minha função, aproximar Brasília, os recursos de Brasília, das necessidades do dia a dia das nossas pessoas aqui. Eu me lembro, Denis, quando você anunciou, né, que foi nomeado como secretário nacional de mobilidade urbana, já são 3 anos, né, você disse? Quase 3, foi em 21 de março de 23. Quase 3 anos. Muito se pensava, não, mas o Denis ele vai se esconder lá, não no sentido de que você queria se esconder, mas pouca gente vai ver ele trabalhando lá, a gente aqui na região não vai ter muito resultado do trabalho do Denis lá. E foi totalmente diferente, né, Denis? Você se tornou conhecida a Secretaria de Mobilidade Urbana. Exato, né? Acho que assim, primeiro, né, quem gosta da sua terra, quem gosta da sua gente e está na vida pública vai sempre trabalhar, né, pelas pessoas que eu conheço. Eu vou sempre trabalhar pelas pessoas que eu conheço. Então, não tem lugar que eu possa estar no mundo que eu não vou ter as necessidades, que eu não vou estar olhando sempre para o que as nossas pessoas precisam. E lá em Brasília, o meu papel, como eu disse, é aproximar a realidade de Brasília com as nossas realidades. E lá eu tenho um trabalho que, independente dessa nossa relação local, ele é um trabalho que olha para o Brasil inteiro, é um trabalho de muita visibilidade, de muita responsabilidade técnica, inclusive. Cuidar de mobilidade exige, antes de qualquer coisa, entender a função do transporte público coletivo nas cidades do Brasil, em todos os cantos, em todos os tamanhos de cidade, nas grandes metrópoles, mas nas cidades médias também. E é isso que eu tenho feito desde 2023. Construído junto com a minha equipe técnica, uma equipe muito qualificada, construído programas de governo que nós não tínhamos, nunca tivemos na história. Né, programas de investimento em infraestrutura, programas de investimento em renovação de frotas, novas legislações que vão melhorar o transporte público, investimentos de longo prazo, planejamento estratégico para um Brasil que ainda vai crescer ao longo dos próximos 30 anos do transporte público. Então, por si só, é uma janela de oportunidades e é uma vitrine para o trabalho. Sim. O Brasil inteiro, hoje, graças a Deus, reconhece o bom trabalho que a gente tem feito nesse setor. Volto a dizer, um trabalho técnico, né? E, ao mesmo tempo, essa minha relação com as nossas cidades, essa minha relação com a nossa gente, ela também me impulsiona a buscar recursos, soluções, obras, enfim, avanços para as nossas cidades. Então, é um prato cheio para quem está na vida pública poder trabalhar e buscar também, através desse trabalho, a visibilidade que esse trabalho precisa ter. É o que eu tenho buscado fazer. Eu não vou a nenhum lugar para ficar escondido, fazendo um trabalho acanhado. Ao contrário, trabalhar, hoje eu tenho a responsabilidade de trabalhar pelo Brasil inteiro, mas continuo com o coração que tenho, capturado por essa terra, abraçado por essa terra, por essa gente, eu continuo trabalhando pelas pessoas aqui, com muita alegria, aliás, e com muita dedicação. A dedicação que todo mundo conhece dos meus tempos de prefeito, as pessoas sabem o que significaram esses 8 anos frente à prefeitura, a transformação que a gente teve a oportunidade de fazer ao longo dos meus 8 anos como prefeito. É essa mesma entrega, essa mesma dedicação que eu faço hoje pela região, pela nossa cidade, pela nossa gente, mas eu faço pelo Brasil inteiro e, graças a Deus, o resultado tem sido muito abençoado por Deus. Você está em Brasília, né? Eu me lembro de Juscelino Kubitschek, que fez 40 anos em 4. Você, como prefeito de Santa Bárbara, fez 200 em 8, né? Foi incrível o seu trabalho. Mas a gente tem presente, viu, Denis? Quem vem aqui no nosso podcast tem presente para você, os nossos convidados. Pode abrir, por favor. Rapaz, convidado que vem aqui ganha presente. É um presente singelo aqui dos nossos parceiros. Mas curioso aqui, vamos ver. É do coração. Vamos ver. Aí, ó, tá na caixinha, bem protegido. Sim, hein? Gente do céu, eu ia pedir essa caneca aqui, mas já. Vocês foram mais rápido aqui, eu ganhei uma. Aí, ó. Pô, rapaz, nominada ainda. Ó, personalizado. Pra quem tá aí, ó.
Obrigado. Parabéns, viu? Gosta de... Todos os nossos convidados. Gosta de um cafezinho, Denis? Eu adoro café. Então já tem a xícara para tomar café. Eu adoro café. Obrigado, viu? Obrigado esse coração. Carinho. Obrigado mesmo. Antes da pergunta do Rubens Cunha, a gente vai para um rápido recadinho do Aro Contabilidade. Está com problemas com a contabilidade da sua empresa? Você que é MEI, né, precisa regularizar, entre em contato com a Aro Contabilidade. Vamos ao recado da Aro. A Aro Contabilidade é uma empresa de vanguarda, atuante e atenta a tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Venha nos fazer uma visita. Você não precisa ter dúvidas se tiver o parceiro certo. Aro Contabilidade. Suporte além dos números. Portanto, a Aro Contabilidade aí fazendo um trabalho muito bacana. Se você precisa, pode entrar em contato com a equipe lá do Cristiano. E aí, Rubens? Olha, para mim é um prazer, né, receber o Denis. Foi prefeito e candidato a deputado. E Deus abriu essa porta, né, para você fazer esse trabalho. Eu queria fazer uma pergunta. Claro. O corredor metropolitano aqui. Sim. Você está acompanhando, porque acho que começou bem antes de você, né? Esse trabalho. Esse e aí trecho... tem várias cidades, as pessoas perguntam, né? Então eu vou perguntar para o Denis. Não, ótimo questionamento. Aliás, o corredor metropolitano, ele não é um trabalho que hoje é acompanhado pelo Ministério, porque é uma obra, primeiro, já concluída, e é uma obra realizada ao longo do tempo pelo governo do Estado de São Paulo. O corredor metropolitano Campinas a Santa Bárbara do Oeste teve início lá nos começos dos anos 2000, final dos anos 90, salvo engano. Era uma ideia muito boa, interessante naquela época, porque tratava para aquela situação que a gente tinha das rodovias, para aquela situação que a gente tinha de disponibilidade, de acesso das pessoas a um veículo próprio, uma moto, um carro, a ideia de se ligar Campinas a Santa Bárbara, passando por Hortolândia, passando por Sumaré, passando por Nova Odessa, Americana, e chegando até Santa Bárbara do Oeste. Era uma ideia inovadora. Começou num primeiro trecho em Campinas, Campinas a Hortolândia, né? Primeiro Campinas, depois Campinas a Hortolândia, depois Hortolândia a Sumaré. Quando eu assumi, Rubens, era exatamente esse momento de se estender de Sumaré, ou seja, chegando a Nova Odessa, Americana, até Santa Bárbara do Oeste. Era uma obra que estava há um certo tempo já paralisada, ela aconteceu de uma maneira muito devagar, mas naquele momento, em 2013, voltava-se a executar essa obra nesse trecho de Nova Odessa a Santa Bárbara. Naquele momento, tinham em pauta algumas partes a serem executadas. Eu me lembro que hoje, aquela rodoviária que a gente tem ali, quase no entrocamento, né, com a Bandeirantes, né, na SP-304 com a Bandeirantes, que é a rodoviária de Santa Bárbara do Oeste, aquele projeto tinha sido eliminado. Não ia ter aquilo lá. Não estava no projeto. Não estava mais no projeto. Uhum. Assim como a gente não ia ter, possivelmente, a passagem sobre o Ribeirão dos Toledos, naquela ponte de aço. Sim, né? Sim. E seria isso, né, o projeto. Então, o corredor não iria até lá? Não iria até lá. Iria acabar porque antes. Em algum momento a ideia era chegar até lá, mas em algum momento resolveram que, olha, não vai ter mais isso. Sim. Eu acho que aí foi a primeira ação, uma das primeiras ações que eu tive como prefeito junto ao governo do Estado de São Paulo, é resgatar a ideia original, né, porque com essa ideia original, minimamente a gente ganhava um terminal urbano que se transformou ampliadamente numa rodoviária, porque aquele terminal ele foi ampliado em 8 baias para ter a rodoviária, e a gente ganhou uma passagem nova sobre o Ribeirão dos Toledos. Isso daí já estava fora. Então foi um primeiro trabalho de convencimento junto ao governo do Estado daquela época, para que essa obra voltasse a contemplar isso aí. Ganhamos isso. Bom, essa obra teve início Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara, concomitantemente, os trechos foram sendo feitos ao mesmo tempo. Num determinado momento, com a crise que se teve em 2015, 2016, grave crise econômica no Brasil inteiro, crise política, inclusive, crise econômica, sobretudo, afetando todas as cidades, afetando o governo do Estado também, eles paralisaram a obra. A obra ficou um tempão paralisada.
Não sei se vocês se lembram disso. E quando se pensou em retomar, a ideia do governo de São Paulo era simplesmente dar uma acertada aqui na Avenida São Paulo, no trecho de Santa Bárbara, uma acertadinha na Avenida São Paulo, não ia ter mais nem a rodoviária, ou melhor, a rodoviária já estava feita, não ia ter a ponte sobre o Ribeirão dos Toledos, não ia ter o prolongamento da Avenida São Paulo, que hoje você continua na Avenida São Paulo, chega até Isaías Hermínio Romano, não ia ter mais isso. Foi um outro momento em que eu capitaneei aí uma delegação dos prefeitos à época para conversar com o governo do Estado de São Paulo para dizer, olha, essa obra, nós já sofremos muito com essa obra paralisada, só transtorno, agora a gente quer que essa obra seja retomada e seja retomada do jeito que foi combinado. Essa obra ela não ia existir nesses trechos que eu falei. Voltamos, batemos firme, com muito diálogo, com muita respeito, educação, mas contundentemente a gente conseguiu que o governo do Estado fizesse esse conjunto de obras. Estou dizendo tudo isso porque o corredor metropolitano, ele foi em Santa Bárbara do Oeste um conjunto de obras que na época totalizava 77 milhões de reais. Hoje, se a gente for falar em valores atualizados, 110, 120 milhões talvez. É um investimento que a gente nunca conseguiria fazer com recursos próprios, prolongar a Avenida São Paulo, uma nova ponte sobre o Ribeirão dos Toledos, toda a requalificação da Avenida São Paulo que já existia, a rodoviária, enfim. Então, ponto 1, primeiro, para Santa Bárbara, independente do funcionamento do corredor metropolitano, essa obra nos ajudou e ajudou muito. Importante. Agora, é uma obra que demorou muito tempo para ser concluída. Quando ela ficou pronta, a partir desse momento, passou a ter uma questão de operacionalização. E quem faz essa operação é a MTU, que hoje, inclusive, nem existe, está se mudando, mas naquela época era a MTU, que cuida do transporte metropolitano. Então, a implantação da linha, né, de ônibus, né, a operação dos ônibus que, de fato, usariam o corredor, é uma responsabilidade do governo do Estado, não é das prefeituras, é do governo do Estado e da MTU à época. Isso daí, no momento em que foi amadurecido, a gente teve o início da pandemia. Com o início da pandemia, isso tudo se estagnou. Ao voltar da pandemia, a utilização passou a não ser uma prioridade do transporte público metropolitano da região de Campinas. Entendo que nós temos o que eu vejo em Brasília, que é o mais difícil. Todas as cidades, governos de Estado, me procuram em Brasília para realizar as obras que nós já temos prontas. O mais difícil já está aí. Então, o que eu penso a respeito disso? Eu acho que, talvez, se a ideia de ligar Santa Bárbara, que é uma ponta, até Campinas, que é a outra ponta, talvez essa ideia hoje, no dia a dia das pessoas, pegar um ônibus aqui em Santa Bárbara para ir até Campinas, talvez não faça tanto sentido hoje. Ainda acho que faz um certo sentido. Mas se ao menos as prefeituras, individualmente ou em parceria, umas com as outras, buscasse uma solução, pelo menos em trechos do corredor metropolitano, acho que a gente teria um grande acréscimo, uma grande conquista. Vou dar um exemplo. Santa Bárbara do Oeste e Americana. Nós temos há muitos anos, décadas, um movimento pendular de uma cidade para outra. O que é isso? É a pessoa que sai todo dia de manhã para trabalhar de Santa Bárbara, vai para Americana, que sai de Americana para trabalhar em Santa Bárbara, que no final do dia faz o inverso. Né? Então nós temos um movimento que é pendular. A minha ideia, eu tenho falado isso há muito tempo, enfim, não tenho encontrado muito respaldo, mas é só a minha observação como ex-prefeito. Se eu fosse prefeito hoje, pode ter certeza que eu estaria procurando o prefeito da cidade vizinha para buscar uma solução junto com o governo do Estado. E nesse sentido eu acho que esse trecho que a gente já tem é um eixo que rasga os dois municípios em bairros onde as pessoas precisam do transporte público, é um eixo estruturante que pode servir como um eixo alimentado por linhas que venham do transporte público local e funcionar como um corredor para, pelo menos, esse pêndulo que Santa Bárbara do Oeste Americana tem todos os dias. Mas é uma questão que eu olho de fora. É muito simples e fácil para mim falar que, olha, se eu fosse, eu faria isso. Eu não sei se já teve tentativa, se não teve, eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei se há alguma
limitação por conta do governo do estado, que é quem de fato pode fazer isso acontecer. Eu não sei se não houve o arranjo ou se já houve e não prosperou, mas eu entendo que hoje, se eu tivesse à frente da prefeitura, com a incumbência e a responsabilidade de dar solução para isso, é isso que eu buscaria junto à cidade vizinha de Americana e buscaria junto ao governo do estado de São Paulo. Denis, você... Temos uma grande oportunidade de criar algo novo no transporte público de Santa Bárbara, mas que a bola está pingando e não estamos colocando para dentro do gol. Porque o mais difícil já tem, né? Que é a estrutura, que é o próprio corredor. Essa é a né? parte mais difícil. Se a gente tivesse que fazer do zero, volto a dizer, hoje seriam 100, 120 milhões então, que a gente precisaria buscar em algum lugar, porque a gente não tem recurso para isso. O mais difícil já aconteceu, que foi essa obra, que foi batalhada, que foi suada, que ela, em alguns momentos, quase parou e a gente não deixou parar e entregou a obra. Né? Foi lá em 2019. De lá para cá, obviamente, tinha que haver a operação. Se não houve no formato original, vamos buscar uma solução para tratar localmente isso aí, que eu acho que faz muito sentido. Porque todos elogiam esse trabalho. Era difícil, você morava no centro, eu me lembro, há muitos anos, que eu tinha que ir Americana para ir na zona, aqui no Jardim Europa. Então, todos estão elogiando. Sim. Não, melhorou muito a vida das pessoas, mas aquele negócio, Rubens, melhorou a vida de quem usa uma moto, de quem usa o carro próprio, encurtou muito a distância. Né? Zona Leste, centro da cidade, se integrou muito porque um percurso que você fazia ou pela Pedroso ou pela Avenida Santa Bárbara, hoje, dependendo de onde você está, na Zona Leste ou no centro da cidade, você reduziu 8 minutos no seu trajeto. É por muito dia. Tempo todos os dias. Né? Então, por esse lado, sem dúvida, é uma melhoria já estabelecida, mas entendo que nós temos uma grande oportunidade que precisa ser tratada com carinho, com dedicação e buscar essas soluções. Acho que tudo tem seu tempo, volto a dizer. Eu olho de fora, não sei dizer se esse trabalho já está sendo feito, que dificuldades tem, mas certamente em relação à questão do corredor metropolitano, eu buscaria esse entendimento com o Americana e buscaria esse entendimento com o governo do estado de São Paulo. Ô Denis, enquanto você toma água aí, e eu quero que você vá pensando na resposta a essa pergunta, você disse que vem semanalmente a Santa Bárbara, né? Sim. E quando você chega em Santa Bárbara, eu quero que você responda para mim qual é o grande legado que você deixou para a cidade, aquilo que você olha e fala, puxa vida, eu me orgulho de ter feito isso, né? Como um filho que vê, como um pai que vê um filho crescendo e criado, mas olha, fui eu quem fiz, hein? Daqui a pouco você vai responder, porque a gente vai para o recadinho aí do Mauro Terraplenagem. Mauro Terraplenagem, para serviços de terraplenagem em geral, conte com a experiência de Mauro Terraplenagem e locação. Também limpeza de terrenos, fornecimento de terra para aterro e locação de máquinas Bobcat. Mauro Terraplenagem e locação, Rua da Blenda, 306 no Jardim Pérola, com o telefone 3458-6017. WhatsApp 19 99781 8058. Mauro Terraplenagem. Grande abraço ao Mauro, toda a equipe lá do Mauro Terraplenagem. Se tem obra grande, tem uma máquina da Mauro Terraplenagem, nosso parceiro também aqui no podcast. E aí, Denis, qual a grande obra ou o grande feito que você realizou em Santa Bárbara no seu mandato, nos seus 2 mandatos, que lhe enche de orgulho? Vladimir, primeiro assim, eu não tenho nenhuma vaidade em relação a nada do que a gente fez. Eu sempre entendi como uma missão a ser cumprida. Mas você tem noção que você transformou a cidade, né? Eu acho que eu fiz um trabalho, liderei um trabalho que foi transformador, sim, um trabalho que foi muito suor, muita dedicação, muita relação próxima com os barbarenses. Acho que os barbarenses sempre indicaram o caminho que a gente deveria percorrer nas obras que a gente realizou. Eu não tenho muito apego a dizer isso ou aquilo, eu acho que nós fizemos muitas obras em diversas áreas. Eu acho que o maior legado, se é que existe, alguma coisa que me marca, né? Eu não sei se marca as pessoas, mas me marca, é a autoestima do barbarense. O barbarense, ele sempre foi um povo trabalhador, gente decente, séria, com amor à cidade, mas a gente sempre olhava para o quintal do vizinho e parecia que a grama era um pouquinho mais verde que a nossa.
né, a estrutura do dia a dia, a qualidade de vida, a estrutura na saúde, a estrutura na educação, as áreas de lazer, de divertimento, até a gastronomia, os lugares para a gente relaxar, a segurança, parecia que a gente olhava e parecia que a gente sempre estava um passinho atrás. Eu acho que o conjunto de tudo que nós realizamos trouxe para o barbarense uma autoestima, um pertencimento que a cidade, se teve em algum outro momento, eu acredito que sim, mas que naquele momento tinha se esvaído, né? O barbarense precisava se reencontrar com o seu melhor momento. E é isso que eu busquei fazer durante 8 anos como prefeito, com uma equipe de gente boa, trabalhadora, técnica, que me ajudou em todas as áreas a solucionar os grandes desafios que a cidade tinha. Desafios muitas vezes de 15, 20, 30 anos, né? os tais os tabus que o pessoal tanto fala aí, mas que um a um a gente foi derrubando, a gente foi superando. Então, tem muita coisa que eu me lembro enquanto obra que me marcam. Eu vou dizer para você, a parte de moradia popular. Moradia popular acho que a gente tinha aí uns 22 anos que a gente não tinha moradia popular para as famílias que realmente mais precisam. A gente conseguiu fazer 1.320 moradias, Bosque das Árvores, que rompeu uma barreira de mais de 2 décadas sem moradia. Fora que resolveu um problema que parecia insolúvel, que era a favela. Esse é o ponto. É esse o ponto. Fazer moradia, tem uma porção de cidades aí que realizam, né? Tem programa habitacional para isso, como nós tínhamos naquela época, foi através do Minha Casa Minha Vida, como tem os CDHUs e tal, enfim, tem de tudo. Terminar com a favela é que foi a grande conquista. Eram quase 350 famílias que já tinham pelo menos aí 10 anos criando os seus filhos no meio do esgoto. Minha irmã morava lá, eu até me emociono, porque eu ia constantemente ao barraquinho dela, era um barraco lindo, sabe, arrumadinho, um barraco coisa mais linda, mas era esgoto a céu aberto, quando chovia dentro do barraco dela, e eu me lembro que muitas vezes nós falamos, minha única irmã, né, Maria, vamos sair daqui, né, a gente aluga uma casa para você. Ela falou, não, eu não vou sair daqui, porque eu ainda vou ter a minha casa. E teve. É emocionante isso. Vladimir, eu tive a honra e a oportunidade que as pessoas, né, do Zumbi dos Palmares me deram de poder visitar a favela. Algumas vezes. Né, eu visitei ainda antes de ser prefeito, para conhecer, conversar com as pessoas, entender que aquele era um desafio que precisava ser perseguido e superado. E depois, enquanto prefeito, ao longo de 3 anos e meio, mais ou menos, que foi o período que a gente precisou para conseguir construir as moradias, eu visitei algumas vezes, estive algumas vezes. Então, é só quem passou, esteve lá e vendo crianças brincando no esgoto. Isso, exatamente. Né? Situações muito precárias de saúde, de tudo. E quando a gente conversa com as pessoas, e você sabe melhor do que eu, Vladimir, pela tua história, a história da tua família, quando a gente conversa com as pessoas, a gente vê que a criança não é só aquela criança que está ali brincando, mas as crianças que passaram uma infância inteira nessa realidade de absoluta precariedade humana. Então, quando eu falo de moradia, né, e foram 1.320 moradias dessa vez, depois o CDHU, que entregou agora 372 apartamentos, na verdade aquele projeto é um projeto que começou lá atrás, eram 200 casas, que depois foi se transformando em 400 apartamentos, que ao se fazer foram 372 apartamentos, que para aquilo acontecer a gente precisou fazer toda a reestruturação de matrícula ali do conjunto Roberto Romano, para que depois de tudo isso pronto, o governo do Estado de São Paulo fizesse a construção das moradias. Então, uma relação como essa também é importante. Agora, estou trazendo 248 unidades habitacionais que eu consegui em Brasília, que vão ser construídas ali perto do Vila Rica, ali, né? 248 unidades. Então, essa minha relação
com a moradia popular, com a habitação, ela vem e continua sendo. Mas a maior conquista, Vladimir, é essa, é ver aquela favela, as famílias que moravam ali, poderem sair dali, ainda que com toda a dificuldade que todos têm no seu dia a dia hoje, mas não há comparação com a realidade dessas pessoas, por mais difícil que possa ser hoje em dia, mas não há comparação com a insalubridade, a precariedade, a desumanidade daquele período. Então, isso é algo que me marca bastante como legado, como obra. Mas, óbvio, se a gente for falar da saúde, puxa vida, sei lá, mais da metade das UBS que a cidade tem hoje, eu fiz nos meus 8 anos como prefeito. Mais da metade das creches que a cidade tem hoje foram feitas nos meus 8 anos como prefeito. Tem muita coisa para a gente falar. Avenidas novas, bonitas, avenidas novas, tem pontes, foram 12. O Hamilton, que é o engenheiro, o secretário de obras hoje, que foi o meu secretário de obras, ele fala que são 13. Na minha conta são 12. Mas ele fala que são 13, na minha conta são 12. São 12 pontes que foram construídas ao longo desses 8 anos. Você imagina aqueles bairros se interligando com pontes de madeira que caíam a cada chuva forte, 2 ou 3 vezes por ano, que a gente resolveu essas questões todas e deixamos tudo em ordem e tudo funcionando. Então, essa também foi um avanço. Segurança pública, Santa Bárbara sempre foi tímida na qualidade da sua segurança, né? A gente sempre teve ali posição 200, 250 do ranking estadual. Fomos investindo em tecnologia, na equipe, na estrutura da guarda, na tecnologia, na inteligência, na estruturação, enfim, foi avançando. Santa Bárbara passou a ser entre as 30, depois entre as 10. Quando foi 2019, número 1 do Estado de São Paulo. A melhor marca da segurança do Estado de São Paulo em relação às demais cidades paulistas, 2019. Depois, 2020, primeiro lugar também, segundo o ranking da Secretaria Estadual de Segurança Pública. E hoje ainda continua num patamar bem colocado na nossa região, no Estado de São Paulo também. Mas são avanços importantes, porque o prefeito, a prefeita, eles são cobrados por um tripé. Segurança, saúde, educação. A qualidade da nossa educação, o ponto mais alto que ela teve em termos de avaliação do IDEB, por exemplo, foi no ano de 2019, 7,1 a nota nossa. Então, esse tripé bem resolvido das prioridades. Habitação, segurança, educação, saúde, mobilidade. Eu não estou à toa em Brasília. O trabalho que nós fizemos aqui é que me levou para Brasília. Né? Uma transformação do transporte público que tinha uma empresa precária, perdia o freio, matou pessoas. Né? A gente mudou essa realidade. Né? Então, a gente tem 5 frentes ou colunas que são importantes e prioritárias. Quando a gente tem isso aí bem trabalhado, com a cidade cuidada, com o mato cortado, com as ruas num padrão bem cuidadas, né? Bom de manutenção, quando a gente tem tudo isso, a gente começa a investir em outras áreas. A gente começa a investir nas áreas de cultura, e olha a evolução que Santa Bárbara do Oeste teve nos seus eventos culturais. Referência. Né? Os eventos que hoje movimentam a nossa região, Rock Fest, nós começamos lá em 2014. Feira Feira Gastronômica, né? Nós começamos lá em 2016. Feira do Produtor, começamos em 2018. Né? Então, olha quanta... A Cristã também foi? Festa Cristã? A Cristã começou com o incentivo do governo do Estado, agora nesses tempos pós-pandemia. Né? Então, veja só, os eixos, né, da nossa cultura hoje, o carnaval, tão movimentado, né? Ele teve início lá em 2018, era o Carnaval dos ENTA. Por que chamava dos ENTA, Vladimir? Porque a gente estava celebrando 200 anos de Santa Bárbara do Oeste. E os ENTA era uma referência aos carnavais antigos de 50, 60, 70, 80, né? Que eram aquelas musiquinhas mais em marchinha. Você já estava no time do ENTA nessa época ou ainda não? Eu aí já estava, fazia tempo, né? Eu comecei como prefeito com 41 anos. Você começou no ENTA. Mas, Vladimir, nesse momento aí, o carnaval mesmo, 2018, a gente percebeu um movimento com os blocos que começavam a se animar, né?
mais isoladamente. A gente falou, poxa, por que a gente não resgata isso? Ao invés daquele carnaval de rua, que muitas vezes não tem a pegada, não tinha mais os carnavais de salão da cidade, porque a gente não tenta movimentar, vamos convidar essa turma para se reunir organizadamente, chega na praça e celebra o final ali do trecho, na praça e tal. E é isso que foi acontecendo, 2018, 2019, 2020, inclusive, nós tivemos já um número grande, interrompeu com a pandemia, depois os anos seguintes, obviamente com as dificuldades naturais desse período, e retomou e cresceu muito. Hoje é um dos carnavais mais celebrados da nossa região. Então, cultura, a gente avançou muito depois que resolveu as prioridades. E áreas de lazer, né? Santa Bárbara ganhou áreas de lazer dentro dos bairros, ganhou novos parques, ganhou ciclovias, qualidade de vida, uma porção de coisas. Se eu perguntar para o meu filho Samuel, que tem 9 anos de idade, Samuel, qual o lugar que você mais gosta em Santa Bárbara do Oeste? Ele vai falar de um legado seu, que é o Parque Taene. Verdade. Ele é apaixonado, a gente mora ali próximo, ele é apaixonado pelo Parque Taene, um espaço antes muito degradado, abandonado praticamente, que virou um dos parques mais bonitos da cidade. Aquele trecho onde é o Parque Taene, né? Aquela ligação entre a Avenida Bandeirantes, né? Quando termina ali o Cavalheiros e tal, até chegar no 31 de março, era um lugar inóspito, né? Era uma avenida perigosa, sem iluminação, não era que mal iluminada, ela não tinha iluminação, e você passava no meio do mato, na verdade. Então imagina quem morava no 31 de março ou São Joaquim, o São Joaquim vem até por baixo, mas quem morava no Trabalhadores, outros bairros, queria ir para o centro da cidade ou vice-versa. Tinha que passar ali à noite, era um perigo que ninguém tinha coragem de passar. Então o parque, além de tudo, né, ele trouxe uma reurbanização desse trecho, que é um dos trechos hoje, inclusive, que mais valorizam na nossa cidade. E o Parque Taene é um parque charmoso. Né? Não é o maior parque da cidade, mas é um parque feito com tanto carinho. Aliás, há de se ressaltar, feito em conjunto com a iniciativa privada, foi uma parceria que nós fizemos, tivemos um envolvimento muito grande da iniciativa privada, que investiu naquilo lá, juntamente com a prefeitura, e foi um parque diferente, com um ar diferente. Né? Não é tão grande a parte de uso, mas é uma parte que quem conhece gosta e volta. Né? Volta, com certeza. Eu tenho que ir lá praticamente toda semana, porque os filhos querem ir lá. Coisa boa. Rubens, vamos só ao recado da CIA, Associação Comercial, a Casa do Empresário. A gente volta. Grande abraço ao pessoal da CIA, ao James e a toda a equipe da CIA, né, o Adolfo, toda a diretoria. E se você ainda não é associado à CIA, você é empresário, é grande oportunidade, tem muitos benefícios e tem muita promoção nesse ano na CIA, né, Rubens? A CIA ela vai completar 65 anos e nós vamos cobrir o jantar dos empresários em maio, né? Estaremos lá com toda a equipe lá. Rubens. Quero aproveitar aqui. Sim, senhor. Você que é de Santa Bárbara, prefeito, você imaginava a fazer esse trabalho, que você fala região, mas você é o secretário do Nacional, Brasil. Como que você vê esse trabalho? Porque você tem que ir, às vezes, cidade, que você, eu acredito que você chegou em cidades, você olha assim, aquela cidade ali que precisa mesmo de ajuda. Como que é feito esse trabalho, Denis? Bom, primeiro, né, Rubens, é uma grande jornada de aprendizado. Né? Eu tenho algo comigo que a vida ela é feita para a gente aprender, todos os dias. É para isso que servem cada uma das 24 horas do nosso dia, para a gente aprender com as oportunidades que a vida nos traz. Então, sobretudo, hoje, trabalhar em Brasília com a responsabilidade de olhar para a mobilidade urbana e o transporte público no Brasil inteiro, me dá a oportunidade de aprender com muita humildade, pé no chão, dizer que 8 anos como prefeito me deram uma grande bagagem, mas eu tinha muito e continuo tendo muito que aprender todos os dias. Então lá em Brasília eu tenho aprendido a lidar com assuntos, com situações, com amplitude de tudo que a gente tem que fazer política pública nacional é muito diferente, eu precisei aprender a lidar com tudo isso. Então tem sido um grande aprendizado,
e essa bagagem de 8 anos, eu achava que era suficiente para tudo. E, na verdade, a gente nunca está preparado para nada. A gente tem que estar sempre se esforçando para aprender um pouquinho mais todos os dias. E ao aprender, ao conhecer as realidades, os investimentos que a gente tem que fazer, conhecer as realidades das cidades, a gente conhece um Brasil que é diverso. E que a gente pensa, Rubens, muitas vezes, que aqui no estado de São Paulo, a gente é o melhor em tudo. Né? E realmente a gente é melhor em muita coisa. Nós vivemos uma região, em particular a região de Campinas, abençoada, porque a gente tem de tudo, uma qualidade de vida, tudo que eu falava sobre Santa Bárbara agora há pouco, a gente tem diversas cidades, a gente tem proximidade com grandes centros, emprego e tal, tem estrutura, infraestrutura. Mas não é só nós que temos isso. Se a gente for visitar e conhecer, a gente tem muitas cidades boas, com qualidade de vida, fazendo coisas boas em diversas áreas. Boas cidades com bons exemplos na saúde, na educação. Por exemplo, educação lá em Ceará, Fortaleza, a região, é a vanguarda hoje da educação no Brasil, juntamente com a educação de Minas Gerais, que também é. Se a gente for falar em mobilidade urbana, transporte público e tal, bons exemplos em Salvador, bons exemplos em Goiânia, bons exemplos em Curitiba, bons exemplos no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Belo Horizonte, bons exemplos em algumas cidades do Nordeste também. Então, aprender, conhecer realidades. Eu já fui em cidades tão grandes, né, ou como as cidades grandes aqui do estado de São Paulo, mas já fui conhecer também cidades onde a precariedade é a realidade do dia a dia das pessoas. Eu tive a oportunidade de conhecer pequenas cidades no interior do Pará, pequenas cidades no interior de Pernambuco, pequenas cidades no interior do Paraná, do Mato Grosso, de Goiânia. Então, essa função, ela permite olhar para tudo isso e com essa visão, né, de quem sempre esteve junto, perto das pessoas, que gosta de gente, que gosta, sabe para quem trabalha. Eu sei para quem eu trabalho desde o começo, eu trabalho para as pessoas. Né? Então, conhecer a realidade de outras pessoas traz para dentro dessa bagagem um conhecimento, um refinamento, uma sensibilidade ainda maior e a certeza de que é através de boas políticas públicas, de um trabalho sempre sério, dedicado, que a gente muda a vida das pessoas. Para isso, não é a grandeza da função. Né? Eu posso estar lá hoje em Brasília olhando para o Brasil inteiro, como eu estava em Santa Bárbara olhando para Santa Bárbara. O governador olha para o estado inteiro, o presidente da República, em qualquer época, em qualquer tempo ou qualquer governo, olha para o Brasil inteiro. A gente tem que olhar para as pessoas. E eu tenho aprendido muito a conhecer ainda mais a realidade das pessoas. Então, tem sido de um aprendizado espetacular que só vai me permitir, aliás, vai me incumbir da responsabilidade de retribuir isso em todas as funções públicas que Deus permitir que eu ocupe na minha vida pública. Todas essas funções, qualquer que seja voltar para Santa Bárbara, seja como deputado, essa bagagem de conhecer as pessoas, a realidade das pessoas e saber para quem a gente tem que trabalhar, isso vai estar sempre presente, independente de onde eu estiver. Legal, deixa eu só dar um recado, enquanto o Denis estava falando sobre o legado, sobre os feitos, eu estava pensando uma coisa, acabei me esquecendo de falar naquela ocasião. O gesto mais nobre que uma pessoa pode ter é reconhecer quem é o pai da ideia, reconhecer quem começou o projeto, quem começou uma ação que resulta no benefício de todos, né? Aqui em Santa Bárbara, eu não vou colocar o Denis na fria, nem vou perguntar nada sobre isso para ele, mas tem muita gente que não reconhece o feito que começou em outras gestões com outros governos, né? Tem muita gente hoje alardeando, não porque eu sou pai dessa criança, porque eu sou pai dessa obra, desse projeto, e a gente sabe que não é, e a gente sabe quem é o pai dessa criança. Então não é feio, não é degradante reconhecer os feitos que as outras pessoas fizeram, reconhecer o projeto que outras pessoas iniciaram, talvez a gente toca, mas alguém começou antes da gente. Então fica a dica aí para os políticos aqui da nossa cidade, da nossa região, sempre reconhecer, sabe? Sempre e deixar isso bem claro, né? Quem é o pai da criança, quem teve a ideia, quem começou esse projeto. A gente vai para um rápido recado do restaurante Dona Maria e volta com mais Denis Andia.
Comida de mãe deliciosa e temperada com muito amor e sabor, você encontra lá no restaurante Dona Maria. São diversas opções de pratos frios e quentes, preparados com aquele carinho que só a Dona Maria tem. Atendimento de primeira e uma sobremesa maravilhosa. Restaurante Dona Maria, comida de mãe saborosa e com preço bem pequenininho. Deu água na boca. Esse comercial do restaurante Dona Maria deixa a gente com fome mesmo sem estar, né? Delícias lá no Dona Maria, preço justo para você. São 5 unidades aqui na nossa região. Denis, e o futuro, né? Você falou sobre o seu trabalho feito como prefeito, sobre o seu trabalho feito até aqui como secretário nacional de mobilidade urbana. O que você tem pensado com relação ao futuro? Vem para candidato a deputado mesmo? Teve uma excelente votação na última eleição. Fala um pouco para a gente. Vladimir, é o caminho natural, disputar novamente para deputado federal por alguns motivos. Primeiro, faltou muito pouco. Né? Foram por 4.900 votos a mais que eu tivesse, estaria hoje lá na função. Mas falo isso sem nenhuma conotação negativa, ao contrário. Eu falo, a história ao longo dos últimos 3 anos só demonstrou que Deus é muito mais sábio do que os nossos planos, né? Ele sabe de fato o que é genuíno e melhor para a gente. A oportunidade que eu tive ao longo desses 3 anos de conhecer o Brasil, mas conhecer o funcionamento da máquina pública federal, ser conhecido pelo trabalho que realizo hoje, de um número de pessoas importantes. E o número é importante também, vamos dizer, o conhecimento que hoje as pessoas têm do meu trabalho em Brasília é uma caminhada, primeiro, que eu ajudo o governo estadual, ajudo o Estado de São Paulo nas obras, ajudo as cidades paulistas, ajudo a nossa região, mas ao mesmo tempo me permitiu construir um caminho que eu não teria se eu tivesse entrado direto. Né? Eu seria talvez... Mais alguém que briga muito, que é determinado, vocês me conhecem, mas eu entraria com a bagagem de um prefeito de 8 anos, de uma cidade importante do interior do estado de São Paulo, mas que não conhecia nada de Brasília, né? Não conhecia o funcionamento da Câmara. Talvez fosse um caminho mais lento a se galgar dentro do Congresso. Hoje, com essa bagagem, com o conhecimento que eu tenho, mas que as pessoas também têm a meu respeito, eu tenho a certeza absoluta que uma eventual eleição vai permitir um mandato com muita robustez, com muito vigor, com muito reconhecimento e com muita influência dentro do Congresso Nacional. Esse é o caminho natural, faltou muito pouco. Eu fiz uma campanha focada em pouquíssimas cidades, aonde a gente fez a campanha estruturada, os resultados foram muito bons. Aliás, reconhecer a votação de Santa Bárbara do Oeste, foram mais de 50% incrível, dos votos do barbarense para deputado federal. Isso é raríssimo acontecer, metade da cidade votar no deputado federal. Não faltou nada aqui, quero só dizer da minha gratidão por todos. Americana, 15 mil votos, foi uma das maiores votações, praticamente a maior votação para deputado federal da cidade americana, então eu só tenho a agradecer. Mas hoje é partir desse ponto, desse reconhecimento, desse trabalho que as pessoas já sabem como funciona, e expandir um pouco mais. Então, hoje, a ideia, a possibilidade de ser eleito, faltou tão pouco, hoje é muito mais possível. Hoje as cidades, os prefeitos, as pessoas, sobretudo, conhecem melhor o meu trabalho. O trabalho que eu tenho realizado, tenho buscado e tenho conseguido trazer recursos que já melhoram a vida das pessoas em diversas cidades. São áreas de lazer, são habitações, são ruas recapeadas, são ruas pavimentadas, unidades de saúde, unidades escolares, saneamento básico, água, esgoto, ciclovias, tanta coisa boa que já chegou para as nossas cidades,
porque as pessoas começam a entender, olha, tem alguém que está trazendo recursos, trabalhando por nós. Então, acho que é um caminho natural. Obviamente que essa não é uma escolha, Vladimir, individual. Nunca foi. Nem quando eu fui candidato a prefeito, nenhuma das vezes, eu falei, olha, eu sou e ponto final. Né? A gente tem que construir isso com uma equipe, com um grupo. A gente tem que dialogar muito com as pessoas, com o cidadão, né? Conversar se essa ideia faz sentido. Então, esse trabalho é o que eu tenho feito ao longo do ano de 2025 e agora no ano de 2026. Compartilhar essa ideia, olhar e ver a percepção das pessoas, construir. Se essa construção, e eu acredito que vai ocorrer, se essa construção chegar no ponto da gente ter a candidatura, eu estou pronto para isso. Né? Mas vamos trabalhar para amadurecer isso. Volto a dizer, não sou eu que escolho. Né? A eleição, a gente tem que lutar todos os dias, tem que sola de sapato, tem que conversar com as pessoas olho no olho, e é isso que eu estou buscando fazer. Primeiro, entendendo das pessoas se isso, que é uma ideia que eu ouço de muita gente, se faz sentido para uma amplitude ainda maior. Se fizer sentido, nós vamos buscar e vamos atrás para fazer acontecer. A nossa região, ela precisa ter seus representantes em todas as esferas, estadual, federal. A gente padece. Eu faço às vezes você dessa interlocução. Você está do outro lado e você vê como é necessário. Eu vejo tudo que eu faço, eu ainda entendo que precisa ser feito muito mais. Eu acho que essa representatividade, tanto no governo do Estado, né, tanto no âmbito estadual, quanto no governo federal, é necessário para o crescimento da nossa região. Eu tenho certeza que as pessoas estão entendendo, como eu, a naturalidade desse caminho que nós vamos seguir juntos. Legal. Vamos a um recadinho rápido com o nosso parceiro, a Drogaria e Farmácia de Manipulação Prata 1. Ô pai, o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo? Olha, Samuel, o Brasil eu não sei, mas o cliente da Farmácia Prata 1 vai ganhar muitos prêmios durante a Copa do Mundo. A cada R$20 em compras, um cupom para o prêmio de uma TV 55 polegadas novinha e diversos outros brindes. Vai ser mais um golaço de promoção. E lá tem a Farmácia Popular, com remédio de graça para asma, diabetes e hipertensão. Farmácia Prata 1, Avenida da Indústria, 650, no Jardim Pérola. Tem promoção então na Copa do Mundo, né? Vamos ter o sorteio, inclusive está aqui. Aliás, deixa eu só aproveitar, Rubens, fazer uma propaganda aqui do nosso jornal. Peraí, o nosso jornal também, ó, RCTV News aqui, ó. Tá difícil encontrar jornal impresso, né? Eu sou apaixonado por jornal impresso. Eu adoro o jornal impresso. Então você tem o nosso jornal RCTV News. Então aqui você tem o nosso site, rctvnews.com.br, o jornal RCTV News e também o nosso podcast. Então aqui é multiplataformas. O Rubens ia abrir a propaganda da farmácia, né, Rubens? Deixa eu tirar aqui. Tá na página. Segura 3. Aqui, Rubens, por favor. Tá aqui, ó, na página 3, ó, a promoção da Farmácia Prata 1. É a nossa parceira. Grande abraço para o seu Luiz, para o Bruno, para todo mundo lá da farmácia. Na compra acima de R$20, concorra a uma TV 55 polegadas e vários prêmios na Copa do Mundo. Então, a promoção que vai aí valer durante a Copa do Mundo. Lembrando sempre que é Farmácia Popular também, um programa do governo federal, né? Lá tem remédios de graça para hipertensão, diabetes, asma e outras doenças. Lá na Farmácia Prata 1, Farmácia e Manipulação. Grande abraço para o Bruno, para o seu Luiz e para todo mundo lá da farmácia. Deixa eu aproveitar aqui. Vai lá, Rubens. Denis, Sim, senhor. você vai ter que decidir, o partido vai ter que decidir, porque março já está aí. E, obviamente, não sei, você vai ter que se afastar, né? Sim, ou não? sim. Já em março. 6 meses antes da eleição. E aí o partido vai ter que decidir. E a gente percebe aqui na região, com todo o respeito que eu tenho com todos, as pessoas colocam 20 candidatos, 10 candidatos daqui, 10, sabe? E a gente sabe que não é isso, né? Que isso aí não é brincadeira, que nem você falou. Você chegar onde você chegou, não foi fácil, né? E você está conversando com alguns pré-candidatos a estadual, porque a gente também aqui na região tem vários candidatos. Como que é feito isso aí? E outra coisa, hoje um fala direito, outro fala esquerdo, outro fala não sei o quê. Como que é feito esse trabalho? É o partido que faz? É você que tem que ver essa coligação?
Olha, primeiro, eu, acima de tudo, sempre, quem acompanhou minha vida como prefeito, quem acompanha a minha vida pública, a minha função pública hoje na Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, sabe que acima de questões políticas, partidárias, eu coloco sempre o trabalho. As pessoas podem me questionar, me cobrar se eu fiz bem um trabalho ou se eu não fiz bem um trabalho. E eu tenho me esforçado ao longo dessa jornada toda, que tem mais de uma década, a fazer jus da confiança das pessoas, fazer jus às funções que eu tenho a oportunidade de assumir e desempenhar. Então, eu sou muito tranquilo em relação a isso. As pessoas me conhecem pelo que eu sou capaz de produzir através do trabalho. E acredito que tem sido uma relação justa de confiança e reciprocidade entre as pessoas e o meu trabalho. Né? Os 8 anos como prefeito e agora, ao longo desses 3 anos, só para a gente ter uma ideia, se a gente pegar a nossa região aqui, Santa Bárbara, Americana e Nova Odessa, mas a gente expandir aí uns 30, 40 quilômetros, né? Imaginar as cidades que estão no entorno, são 950 milhões de reais que eu consegui de investimento para essa região. Não é pouca coisa. Então, eu vou ser sempre cobrado por isso. Então, sou muito tranquilo em relação a isso, em relação ao trabalho que eu sou capaz de entregar. Sou avesso às banalidades da política, aliás, às banalidades da humanidade nos tempos recentes. Sou muito objetivo. O trabalho é o que importa, é através do trabalho que a gente melhora a vida das pessoas e, por mais nada, é pelo trabalho. Com a bênção de Deus, sempre. Em relação às possíveis dobradas e tal, é o mesmo caminho natural, Rubens. Do mesmo jeito que eu falava da gente conversar com as pessoas, dialogar, é uma decisão coletiva, isso também acontece com as pré-candidaturas colocadas. Né? As pré-candidaturas estaduais, algumas que foram ventiladas já, que estão aí no imaginário e no conhecimento de todos, invariavelmente todas elas, com todas elas eu já conversei, todas elas me procuraram, eu posso ter procurado, enfim, com todas elas eu já conversei. O intuito primeiro conhecer o projeto de cada um, projeto de trabalho de cada um, independente dos partidos. Partidos, já me procuraram partidos mais à direita, partidos mais à esquerda, candidatos mais à direita ou mais à esquerda, candidatos mais ao centro. É importante entender o que todos têm a dizer a respeito do trabalho que pretendem fazer. Se isso faz sentido, a gente estabelece uma conversa para se desenvolver. Olha, se eventualmente você for candidato a estadual e se eventualmente eu também for a federal, nós podemos começar a pensar em trabalhar juntos. Então, é importante deixar claro que isso aí já acontece de maneira natural e eu tenho uma fé muito grande que nós vamos fazer uma aliança muito ampla com todos aqueles que também, como eu, desejam realizar um bom trabalho, só que lá na Alesp, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Com relação aos pré-candidatos à federal, são menos candidatos, pelo que a gente ouve, né? São menos nomes colocados como pré-candidatos. Como você mesmo falou, ou como o Vladimir falou também, existem pré-candidaturas que é para valer e tem pré-candidaturas que se põem o nome e tal. E tem pré-candidatura que às vezes sei lá, é pela seriedade que cada um leva à vida pública. Um balão de ensaio. Né? Então, e acho que é natural desse período. Né? É natural a pessoa colocar, testar o nome, ver como que é, como não é e tal. Mas nada disso eu posso dizer que é algo que eu dedico tempo a olhar para isso. Porque eu acho que quando a gente se dispõe a disputar uma eleição, né, se isso vier a acontecer, com o meu caso, a federal, muito mais importante do que os outros concorrentes, muito mais importante é o que eu posso e tenho capacidade de oferecer para as pessoas.
Então, 8 anos como prefeito de uma cidade importante da nossa região, Santa Bárbara do Oeste. Eu fui 2 vezes presidente da região metropolitana de Campinas, inclusive no ano da pandemia, um ano que exigiu muito da região metropolitana na sua organização para enfrentar a pandemia. O conhecimento que isso me permitiu das cidades da região de Campinas, são 20 municípios, mas também das regiões adjacentes, Jundiaí, Piracicaba. É uma bagagem que vai se somando, também se somam as experiências hoje em Brasília, que eu tenho colocado. Então, é isso que eu coloco para as pessoas, é essa capacidade de poder realizar esse trabalho. E é o que a gente busca toda vez que entra num processo eleitoral. Quando eu fui candidato em 2012, caramba, se eu parasse para olhar para esse lado ou para o outro, eu não disputava a eleição. Né? Porque era quase impossível ganhar aquela eleição em 2012. Meia dúzia de pessoas acreditavam. Olha lá, hein? No começo eu me lembro, eu posso falar aqui, eu estava na feira andando assim, estava o Denis ali, que nem ele disse, com a sua humildade, entregando um papelzinho para o seu pai, com a sua família. Foi. E aí, de repente, ele falou, olha, tem um candidato novo. Eu estou errado nisso aí? Não, tá certo. Você como publicitário, né? Foi você que teve essa ideia ou não? Cara, eu acho que foi um momento, muito menos como publicitário, na verdade, um momento como barbarense. Né? Foi um barbarense que sempre observou e buscou conhecer a cidade. Então, quando eu fui para aquela eleição, eu fui preparado para disputar a eleição. Eu visitei a cidade, os bairros da cidade, eu sabia o que as pessoas queriam em cada bairro da cidade. Não é aquela visão geral, a cidade precisa disso ou daquilo. Cada bairro tem uma realidade diferente. Às vezes é um posto de saúde num bairro, às vezes naquele bairro não é o posto de saúde, é uma creche. Às vezes não é uma creche, é uma área de lazer, enfim. Né? Cada bairro e região tem uma realidade. Eu fui conhecer antes. E hoje o que eu tenho para oferecer, em qualquer eleição que eu venha disputar, porventura, é a bagagem, o conhecimento que eu fui adquirindo ao longo do tempo. Né? Então, eu acho que as eleições elas devem trazer a oportunidade da nossa região ter um representante. Estamos decidindo, estamos conversando, mas eu acho que a ideia da gente focar em alternativas que realmente possam se viabilizar, eu acho que é o grande mote que a gente pode ter, a grande virada de chave que a região pode ter. Entender de todos os nomes, e com isso não estou dizendo nem que é o meu, né? Mas estou dizendo os nomes que realmente podem chegar, que podem representar. A região precisa de representatividade e precisa escolher gente daqui. Isso é importante de se dizer. Hoje, criou-se muito, e eu acho que passou já um pouquinho dessa fase, essa eleição tende a ser um pouco diferente para melhor, a tendência das pessoas votarem midiaticamente. Ainda vai ter muita gente que vai escolher candidatos que não conhecem a sua cidade. Né? Vai escolher candidatos que nunca virão às nossas cidades. Ainda vai ter gente que vai, por algum motivo, e todos os motivos são justos, seja ideologia, seja partidária, seja por uma bandeira de uma questão, muitas vezes causa animal, muitas vezes uma questão de segurança. Religião. Todo mundo é justo na hora que escolhe o seu voto. Mas eu entendo que nessa eleição as pessoas já entenderam que quando a gente escolhe representantes que conhecem as nossas cidades, conhecem as nossas realidades e conhecem a nossa gente, o trabalho é diferente, é outro. Vamos trabalhar, discutir com todo mundo, conversar bastante para a gente avançar nessas ideias que não são minhas, são de todos nós. Vamos fazer a melhor escolha possível. Eu sempre desafio, né, as pessoas, você que está nos assistindo agora, lembre-se em quem você votou para deputado federal na última eleição. Lembrou? Agora, eu pergunto a você, quantas vezes esse deputado esteve na sua cidade? Nem no seu bairro, mas na sua cidade. Provavelmente nenhuma, dependendo do candidato que você votou. Posso dar uma... O Liberal, Jornal Liberal de Americana, há 3 semanas atrás, eu acho, publicou uma matéria dizendo o seguinte, importante as pessoas observarem o que eu vou falar agora aqui. O Liberal publicou uma matéria e ele pegou
as 5 cidades da nossa região próxima aqui, da chamada RPT, né? O Polo Têxtil. Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, Americana, Santa Bárbara do Oeste. Olha só, os deputados estaduais, se somar todas as emendas dos deputados estaduais, todas as emendas de todos os deputados estaduais que trouxeram recurso para Santa Bárbara do Oeste. Vou repetir. Todas as emendas de todos os deputados estaduais do estado inteiro que trouxeram recursos para Santa Bárbara do Oeste. Somar, sabe quanto que deu? Quanto? 950 mil. 950 mil. São 94 deputados. 950 mil. Só em obras de pavimentação para Santa Bárbara eu consegui 10 milhões. Trabalhando lá onde eu estou. Somar tudo que a gente conseguiu para Santa Bárbara do Oeste, chegamos com habitação, com moradias, 95 milhões de reais. Americana, somar todos os deputados estaduais do estado inteiro, tudo que eles somados trouxeram para a Americana. Quanto você acha que é? 1.450 mil reais em emendas. Só para a Americana, o Chico me pediu aí no final de 24, começo para 25, só um recurso para recapear lá, 2 milhões e meio. O dobro, praticamente, do que os deputados todos reunidos. Fora a habitação, fora a saúde, fora a educação, que se a gente for somar só a Americana, dá dezenas de milhões de reais também. Então, é essa a realidade de quando a gente coloca o voto em pessoas que depois que nem conhecem a cidade. Depois não vão votar para cá para saber, não passa. Às vezes manda 100 mil reais, manda 200 mil, né? E é isso. Quando manda, né, Denis? Quando manda. Ou seja, com certeza nas regiões dele, aliás, o ponto fora da curva, nisso que eu estou dizendo, a cidade de Hortolândia foi uma das que mais recebeu recursos de emendas estaduais. Porque a Ana Perugini colocou muito recurso lá. Então, é para dizer que quando a pessoa é vinculada e tem responsabilidade, o trabalho é outro e diferente. Então, acho que a grande reflexão, em todos esses nomes que são hoje pré-candidatos, alguns vão ser candidatos a estadual, a federal, pense um pouco nisso. Exato. Se vale a pena a gente entrar na onda midiática e depois nunca mais ver esse pessoal. Nem aparece. Você pergunta, se largar aqui, onde a gente está hoje, aqui, Rua Goiânia. Goiânia. Não vai saber sair. Não sabe sair daqui, mas demora 3 dias para sair daqui e chegar na SP. E a gente não está dizendo, não está questionando índole, caráter, nem nada disso. É o fato de conhecer as nossas necessidades, né? Por isso que é importante a gente votar em quem é da gente. Porque o Denis, por exemplo, e os outros candidatos também, que são da cidade, você sabe onde encontra o Denis, você sabe que no fim de semana ele vai estar na feira, na região central, aos sábados ele vai estar andando ali pela praça, né? Tomando um café. Tomando um café e você vai poder cobrar o Denis. Mas, Vladimir, eu estou falando isso aí, obviamente, eu não sou candidato. Não, mas nós estamos numa situação de pré-candidatura. Eu estou até falando como barbarense isso aí, né? Eu como barbarense, eu voto também. Exato. E ele deve ser aquele que a gente sempre pergunta, né? Exatamente. Será que é ou não? Eu vou fazer a pergunta para você. Antes, vamos ao recadinho do nosso Lucas Feitosa, Artigos para a Pesca. Lucas Feitosa, o shopping da pesca. Iscas vivas e muito mais. Equipe altamente qualificada para melhor atendê-lo. Vai pescar? Visite Lucas Feitosa, o shopping da pesca. Rua do Cobre, 1335, Molon, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3628-9517 ou 99634-9517. Lucas Feitosa, o shopping da pesca. Obrigado, Lucas Feitosa. E, Denis, sempre que a gente coloca aqui a propaganda do Lucas Feitosa, Artigos para a Pesca, a gente pergunta para o nosso convidado e vamos perguntar a você. Normalmente a resposta é não. O pessoal tem decepcionado a gente. Você tem cara que gosta disso que eu vou perguntar. É de pescaria? Gosta de pescar? Rapaz, para ser bem honesto, já pesquei quando era criança, quando acompanhava meu pai. Meu pai gostava muito de pescar. Também até um certo momento, depois, enfim, a gente teve uma questão na nossa família lá, da perda da minha mãe, e algumas coisas se descontinuaram.
né? O meu pai gostava muito de pescar, tem até hoje a maletinha dele lá, A com tralha, as iscas, né? com os anzóis, a tralha toda lá, tem a varinha dele e tal. Mas confesso que eu, até esse período eu acompanhava meu pai, né? E depois disso perdi o hábito. Então é na turma do não, né? Não é. É na turma do não. Então Ela tá tem bom. bons amigos que são bons nisso aí. Aliás, mandar um abraço aqui pro Josimar Barban, que é pescador, viu? Ele é de verdade. Ele disse que é. Aí nós precisamos saber se a história é realmente para valer. Mas tem que acreditar, né? Mas ele, de vez em quando, ele mostra umas fotos lá, parece que pesca. Não vi nenhum carimbo de frigorífico nos peixes que ele mostrou. Tirou lá. A etiqueta, pelo menos. Mas eu acho muito legal. O pessoal, eu conheço, na verdade, conheço bastante gente que gosta. Hoje em dia, coisa que a gente não tinha lá no passado, os pesqueiros hoje, né? Que também tá é fácil, um jeito, né? obviamente, diferente, mas é um lazer gostoso. Isso. Eu conheço muita gente que faz. Inclusive o meu pai, vez ou outra, ele vai em pesqueiro. Ainda vai? É muito raro, mas às vezes ele vai em pesqueiro fazer. Mas conheço gente que pesca longe aí, nos rios, alto mar. Eu já tive um que quase tombou o barco lá, nunca mais foi pescar depois. E o pessoal que pesca na região, tem bastante lugar legal aqui, né? Mas a maioria que vem aqui de convidados, eles não são pescadores. Aproveite. Mas são bom de comer peixe, certo? Não, aí somos três, né? Somos três. Queria que você falasse sobre sua família, né, Denis? Sempre que você fala, se refere a seu pai, a memória da sua mãe, você fala com muito carinho da sua família. Importante demais nessa sua trajetória, né? Não tenha dúvida, né? A família é tudo pra gente, né? Então eu tenho... Deus me abençoou sempre na minha vida, me fez nascer junto a pessoas carinhosas, especiais, né? E ao longo da minha vida colocou outras pessoas, minha esposa, me colocou ao lado de pessoas especiais, que eu tenho a sorte, a oportunidade, a bênção de conviver. Eu tive uma infância muito comum, né? Como tantas famílias de Santa Bárbara, né? Quem conhece um pouco da minha história, meu pai trabalhou na Home 32 anos, né? Como todos da geração dele que sonhavam entrar na Home e aposentar na Home. Ele foi uma dessas pessoas. A minha mãe morreu muito cedo, né? Era uma professora primária, muito carinhosa. Agora, na hora do almoço, antes de vir para cá, eu lembrava algumas coisas a respeito dela. Meus avós, eu conheci de ordem prática, né? Minha avó materna e o meu avô paterno. Convivi muito pouco com a minha avó paterna e não conheci o meu avô materno. Certo. Né? Mas também pessoas com as suas histórias, com pé no chão, com pé na cidade, nas raízes, pessoas também trabalhadoras, padeiros, carpinteiros, donas de casa. E tive a honra, né, e a bênção de nascer numa família com 2 irmãos maravilhosos. Né? Vocês conheceram outro dia aqui o Lalá. Isso. O Lalá é o meu irmão mais velho. Uma inspiração da minha vida inteira. Alguém que eu sempre observo, uma pessoa que eu admiro muito. Como admiro também o Zé Luiz, que é o meu irmão do meio, que é um dentista. Você é o caçula? Eu sou o caçula, raspa do tacho, raspa né? do tacho. Porque os meus 2 irmãos, o Lalá tem 8 anos de diferença para mim, o Zé Luiz 7. Entre eles, 11 meses só. Né? E depois, 7 anos para mim. Raspa do tacho. E eles sempre foram irmãos, né? Mas sempre foram também, como foi meu pai, né? Quando a gente perdeu a nossa mãe, foram pessoas que, além de irmãos, né? Foram figuras também paternas. Né? Então, minha vida familiar, da onde Deus me colocou, e depois, ao longo da minha vida, né? Eu sou casado com a Roberta, somos casados há 28 anos. Esse ano aqui faz 28 anos, né? A gente namorou 10 anos e meio, né? Eu brinco, né? Eu falava, eu aguentava namorar uns 3, 4 ainda, né? Casei apressado. Mas a verdade é que nós estamos aí há 28 anos. Quase 40 anos juntos, então. Exato. Então,
28 ao total. Ah, de casado. Não, entendi. senão era muito. Ah, tá. Achei que fossem 10 de namoro e 28 de casado. Não, na verdade, assim, de casado, a gente casou em 2008. Entendi. Né? Tá. Então, estamos para fazer 18 anos aí esse ano. Cara, só tenho a agradecer a minha família, porque assim, se hoje eu consigo realizar o sonho, né, de trabalhar na vida pública, trabalhar por outras pessoas, porque essas pessoas me deram e dão a retaguarda que eu preciso para ter a mente focada nisso. E precisam entender, né, Denis? Tanto a Sim. sua esposa quanto os seus pais e irmãos, que a sua vida, essa vida de estar viajando, estar ausente Sim. por muito tempo, né? E Sim. precisa abraçar você também nessa causa. Olha, né? tem um pouquinho de compreensão, sim. É. E tem também um pouco, ou muito, né, de compreensão, mas um muito de suporte, né? Porque assim, a vida de quem está na vida pública, principalmente na época de prefeito, né, que é uma relação mais intensa todos os dias. O prefeito tem todos os dias da semana ocupado, 7 dias da semana, 24 horas por dia. Você vai na padaria, você é prefeito, você encontra com as pessoas que te pedem, perguntam, falam com você. Você vai no mercado, é a mesma coisa e tal. E nem todo dia você chega em casa de volta que o dia correu tudo bem. Tem aqueles dias no avesso. Deu nada né? certo. Então, a família é o que dá o suporte, é o que te mantém equilibrado, é o que, realmente quem ouve na hora que você mais precisa. Então, é isso, né? Deus me abençoa bastante. Legal. Infelizmente o tempo passa muito rápido, né? A gente está se encaminhando para o final. Quero só pegar um recadinho da Sopé Camping e Pousada. Fica aqui em Montemor, né? Se você vai pegar uns dias de folga aí, vá conhecer a Sopé. Daqui a pouco a gente volta para fechar aqui a nossa entrevista com o Rubens Cunha. Aliás, com o Denis Andia, ao lado do Rubens Cunha. É o tipo de lugar que o verão escolhe para chamar de casa. Enquanto a cidade ferve, aqui o tempo desacelera. Sol, descanso, piscina e zero preocupação. Day use, chalés, camping e detalhe, aberto todos os dias. Reserve o seu fim de semana agora e viva o verão do jeito certo. Então, se você tem aí alguns dias de folga, conheça lá a Sopé Camping e Pousada. Rubens Cunha? Olha, a gente vai ter que convidar ele para um outro programa, porque esse aqui não Já tá deu acabando já? Já está acabando. Não deu Caramba, para passou perguntar muita rápido esse coisa. nós negócio Né? vamos aqui, convidar, sim. Vamos sim. Nós vamos convidar porque o Denis tem história. Olha, é uma honra receber você aqui. Se você quiser dar suas considerações finais, que nós vamos encerrar o programa. Você pode olhar para aquela câmera ali, Denis? Qual delas? Vamos ver. Isso, essa aqui, ó, ao lado Essa do aqui? Rubens. Essa Isso. aqui? Dê uma mensagem aí para o povo de Santa Bárbara e toda a região. Primeiro, né, agradecer a jornada. Se hoje eu estou aqui conversando com essa dupla aqui, para falar do trabalho e da trajetória que a vida pública me permitiu realizar. E se a vida me permitiu, Deus permitiu que isso acontecesse, graças à confiança de todos. Né? Se não fosse a confiança dos barbarenses, num primeiro momento, lá em 2012, se não fosse a confiança dos barbarenses de permitir que eu pudesse continuar mais 4 anos como prefeito, trabalhar ainda mais, se não fosse por isso, eu não estaria aqui conversando com eles, talvez conversando para falar de outras coisas, quem sabe até de pesca, que a gente falou aqui, que eu poderia estar fazendo. Mas a vida me levou a trabalhar por Santa Bárbara do Oeste. E eu só tenho esse sentimento e um compromisso de sempre retribuir com mais e mais trabalho a confiança que eu recebo de todos. Então, o que eu tenho a dizer, além disso, Vladimir, Rubens, meus agradecimentos a vocês pelo convite, agradecer a paciência que vocês tiveram para a gente conseguir um dia que desse certo, de encaixar, para a gente fazer esse bate-papo aqui. Agradecer pelos questionamentos, por me deixarem à vontade para falar, boas perguntas, bons questionamentos, a qualidade do que vocês fazem aqui, e pedir a Deus para que continue nos abençoando, né? Abençoe esse programa, amém. Abençoe vocês, suas famílias, amém. Que abençoe, continue abençoando a nossa região, a nossa cidade, a nossa gente, né? Eu acho que a gente tem sempre
o que agradecer e tem sempre o que olhar para aquilo que a gente precisa continuar buscando. E a gente sempre vai buscar o melhor com as bênçãos de Deus, e é o que eu peço para a vida de vocês, para a família de cada um de vocês aí também que nos assistiu. Obrigado, Denis. A gente sempre pede para que você continue cuidando, né, do nosso povo aí, com esse carinho que você tem cuidado há tanto tempo. Obrigado, com certeza. E agradecendo, vamos agradecer a Deus então. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse carinho de vocês que estão acompanhando o programa, pelo Denis, a sua família. Amém. Obrigado pela família do Vladimir. Amém. Obrigado pelo Marcelo, Tiago, a minha família. Amém. Aos amigos e parceiros. Muito obrigado, Senhor, por esse programa. Amém. Amém. Então, estamos terminando o programa. Quero lembrar a todos que no próximo sábado, dia 28 de fevereiro, é o meu aniversário. Meu aniversário. Estou aceitando o presente. Quantos anos, Vladimir? Eu vou fazer 46 anos. Tá novo ainda. 46 Ele já está pedindo presente, né? Ah, mas tem que adiantar, né? Eu já ganhei o meu aqui hoje. Já tá presenteado. Mas o seu presente vai vir, chegar. fica tranquilo. Obrigado, gente. Obrigado pela audiência. Obrigado, Rubens. Obrigado, Denis. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Tiago. Na próxima quarta-feira, já mês de março, a gente vai estar aqui com mais um super entrevistado no nosso RCTV News Podcast. Boa noite e boa semana para você. Comida de mãe deliciosa e temperada com muito amor e sabor, você encontra lá no restaurante Dona Maria. São diversas opções de pratos frios e quentes, preparados com aquele carinho que só a Dona Maria tem. Atendimento de primeira e uma sobremesa maravilhosa. Restaurante Dona Maria, comida de mãe saborosa e com preço bem pequenininho. A Aro Contabilidade é uma empresa de vanguarda, atuante e atenta a tudo que acontece no Brasil e no mundo. Venha nos fazer uma visita. Você não precisa ter dúvidas se tiver o parceiro certo. Aro Contabilidade. Suporte além dos números. Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca. Iscas vivas e muito mais. Equipe altamente qualificada para melhor atendê-lo. Vai pescar? Visite Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca. Rua do Cobre 1335, Molon, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3628-9517 ou 99634-9517. Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca. Mauro Terraplenagem. Para serviços de terraplenagem em geral, conte com a experiência de Mauro Terraplenagem e Locação. Também limpeza de terrenos, fornecimento de terra para aterro e locação de máquinas Bobcat. Mauro Terraplenagem e Locação. Rua da Blenda, 306 no Jardim Pérola. Com o telefone 3458-6017. WhatsApp 19-99781-8058. Mauro Terraplenagem. Ô pai, o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo? Olha, Samuel, o Brasil eu não sei, mas o cliente da Farmácia Prata 1 vai ganhar muitos prêmios durante a Copa do Mundo. A cada R$20 em compras, um cupom para o prêmio de uma TV 55 polegadas novinha e diversos outros brindes. Vai ser mais um golaço de promoção. E lá tem a Farmácia Popular, com remédio de graça para asma, diabetes e hipertensão. Farmácia Prata 1, Avenida da Indústria, 650, no Jardim Pérola. É o tipo de lugar que o verão escolhe para chamar de casa. Enquanto a cidade ferve, aqui o tempo desacelera. Sol, descanso, piscina e zero preocupação. Day-use, chalés, camping e detalhe, aberto todos os dias. Reserve o seu fim de semana agora e viva o verão do jeito certo.